multiculturalismo? É porque é interessante a gente trabalhar com esses conceitos que vão atravessando aí os tempos e que nos serve muito bem para compreender um determinado momento da vida em sociedade, das relações societárias, das inter-relações. Mas aí o tempo passa, a gente começa a trabalhar outros conceitos que vão nos permitir entender melhor essas relações. Então, no momento que surge o multiculturalismo, e as pessoas falam, nossa, que ótimo, vamos trabalhar agora, uma forma muito democrática de estabelecer a relação com o outro, é pensar na perspectiva do multiculturalismo. Ora, mas com o tempo a gente vê que ficou meio que lugar comum. Multiculturalismo é eu reconhecer que numa cidade como Belo Horizonte, por exemplo, à noite, numa cidade como Belo Horizonte, por exemplo, nós temos multiculturas. Temos o indígena, que são os povos originários, então, temos os negros, temos os ciganos, temos os descendentes de europeus, aí das mais diversas gamas, temos culturas diferenciadas, etnias diferenciadas, trazendo as suas culturas diferenciadas. Então, nós estamos no multiculturalismo, né? Mas aí, o que a gente faz com isso? Multicultural, tá, espaço multicultural. Fulano está cá, o indígena está no canto dele, o negro está no canto dele, o europeu está no seu canto. A cultura, o legado cultural que cada um traz a partir da sua ascendência está lá paralisada, está quieta. É isso, multiculturalismo. Aí a gente vai avançando e pensando assim, como pode ser o multiculturalismo crítico? Aí é uma perspectiva de pensar, qual que é a minha criticidade em relação ao multiculturalismo? O que eu estou fazendo com isso? Como que eu estou lidando com o outro que é diferente de mim? Como está sendo a minha inter-relação com o outro nesse mundo multiculturalista? Como que eu estou vendo a cultura do indígena? Eu estou respeitando? Como que eu estou vendo a cultura, o legado do judeu? Como que eu estou vendo o modo de vida do fulano e do ciclano? Porque não basta ter o multiculturalismo ali estanque. Se nós vivemos uma relação societária que se quer democrática, justa, igualitária, nós temos que dialogar, sair da nossa caixinha e dialogar com o outro, né? Aí que começa a pensar assim, não, tem que ser multiculturalismo, tem que ser crítico, né? O que eu estou fazendo com esse multi que está ao meu redor? Então, eu gosto muito de pensar que o multiculturalismo vem de um momento, o multiculturalismo crítico vem de um outro momento. É eu pensar de sair da caixinha e que forma que eu vou sair dessa caixinha para dialogar com o outro que é diferente de mim. Existe um desafio, sobretudo nós que somos educadores, que é trabalhar a transversalidade, né? Como é que o professor de geografia dialoga com o professor de matemática, que vai dialogar com o de português, que vai dialogar com o de química, que vai dialogar com o de biologia, enfim, e o de história. Eu acho que os momentos mais provocadores para a gente, para nós professores e professoras, um dos momentos mais provocativos para se pensar a transversalidade vem quando surge exatamente a Lei 10.639, que altera o artigo 26 da LDB. Porque entendeu-se no primeiro momento que quem ia trabalhar com a história da África e cultura afro-brasileira era o professor de artes e o professor de história. Como assim? Não, tem que ser um processo transversal dentro da escola. Como que geografia não tem nada a ver com isso? Eu fico lembrando no meu período aí de ensino fundamental, de frequentar a escola no ensino fundamental, que é a antiga primeira até a 8ª série, era muito rápido assim, a aula de geografia ficava... eu vou dizer de maneira grosso modo aqui, eram 6 meses estudando a história da geografia europeia, tal. Aí 1 mês e tal, porque no continente africano não sei quantos países, tem não sei o que, tal, um fica no norte, aqui no sul, tal,
rapidinho acabava aquele assunto. Não, a Ásia tem isso. Acabava também o assunto. E o foco, Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Inglesa, não sei o que, Revolução Francesa, mas não sei o que gloriosa, Bonaparte, não sei. Gente, aí todos nós sabíamos aqui, decorávamos aqui, a mesma coisa com a história, porque até mesmo alguns conteúdos da geografia estão imbricados nos conteúdos da história, né? E aquilo marcava a gente. Então, vergonhosamente hoje, quando em 2013, né, há 15 anos atrás, não é isso? Surge a alteração do artigo 26, por quê? É porque percebeu-se que nós, professores, não temos formação para trabalhar com a cultura e a história da África e, portanto, como consequência, o estudante, o aluno continua sem, assim como nós não recebemos estas informações, essa formação, os nossos alunos também e assim sucessivamente. Né? Então, essa medida foi uma medida assim, necessária, não que o presidente Lula, à época, né, na sua primeira gestão, foi a primeira canetada do governo Lula na sua primeira gestão. Né? Ele assume dia 1º de janeiro, no dia 9 de janeiro ele assina a Lei 10.639, que altera o artigo 26. Aí ele acordou de um dia para o outro e falou assim, não, gente, vamos colocar a história da África nesses currículos escolares, e tem que ser obrigatório, tem que alterar o artigo, a Constituição da Educação, que é a LDB. Não foi bem assim. Trata-se de um processo que eu, Modéstia as Favas, particularmente, que ingressei no magistério desde 1986, estamos pontuando, cobrando, entregando documentos para o governo municipal, estadual, federal, dizendo: não é possível esses livros didáticos não terem nada ou muito pouco sobre o continente africano, de conteúdo. Não é possível não ter as bordas, né? Não se sabe da Índia, né? Não se sabe do continente africano, não se sabe de Palestina, o grosso daquele material, né? O percentual maior da formação dos livros didáticos, e aí refletindo no conteúdo a ser apresentado para os estudantes, a conformação da academia, do curso de pedagogia, letras, todos eles, assim, olha, aquele eixo europeu ali, ó, Inglaterra, França, Espanha, né? Então, foi uma força do movimento social negro que faz com que essa LDB seja alterada. Não tem benesses de governo algum. Obviamente que nós encontramos um governo, ao meu ver, mas comprometido com essas pautas do campo da luta popular, mais aproximado, mas com mais sensibilidade para rever as desigualdades existentes no país. Mas se não fosse a força do movimento negro, social negro, a nossa força, a nossa pressão, essas alterações não seriam colocadas, né? Então, tem que ser transversal, a escola tem que estar colocando de maneira equânime no seu currículo escolar, tem que pactuar como que os professores, como que essa escola pode pactuar para que esse estudo da história da África e cultura afro-brasileira esteja presente. Não pode ser a cargo de um professor ou de uma disciplina. Essa conversa ainda não está bem estabelecida, né? Eu já falei então, né, da educação, que por meio dessas duas legislações, a Lei 10.639 e a 11.645, um desafio
desafio que está colocado para a gente é um conceito que a gente tem se apropriado muito recentemente, que é o desafio da interseccionalidade. E aí eu fico vendo, né, eu fiquei lendo Basquiat, eu tenho um catálogo Basquiat que eu adquiri em 2013. 2013. E eu fico vendo como que ele é interseccional. E a gente tem, então, ele tocava numa banda de música, então ele enveredava pela questão da musicalidade, né? Entendendo bem de música, gostava de Charlie Parker, né? Muito. Então é uma sensibilidade tão grande que ele ficava assim, não, eu não vou ficar vendo de longe, eu vou entrar. E aí tocava o instrumento, clarinete, né? Eu acho. E a própria obra, né, não sei se vocês já viram a exposição, olha a quantidade de suportes que ele usava, e a inspiração do cinema, que ele também queria fazer cinema, né, e aí eu vejo a questão do cinema lá colocado. Então ele está dialogando com o olhar dele sobre a questão de gênero, é muito interessante. E eu acho que isso traz para a gente também um repensar, nos impulsionar para uma prática da interseccionalidade. Eu trouxe aqui o nome de Kimberlé Crenshaw, que é, na verdade, o grande nome dessa mulher estadunidense, que começa essa provocação, né, para se pensar assim, a interseccionalidade. Ela vem dizer assim, olha, tá, nós, mulheres negras, é sabido, uma mulher negra, né, nós, mulheres negras, é sabido que a nossa pauta não é a mesma pauta de uma mulher branca. Eu, mulher negra, vou defender a minha pauta e é nela que eu vou seguir como possibilidade de transformação. Aí eu fecho os olhos para aquele monte de trans que é assassinado todos os dias no Brasil de maneira escandalosa. Não, essa pauta não tem a ver comigo, né? Não, essa pauta não, estou fazendo a minha discussão aqui do ponto de vista de eu, mulher negra, né? Gênero? Não, não estou discutindo gênero, que é algo mais amplo. Não, se fulano é pobre, não, não tem nada a ver com isso, eu não estou fazendo luta de classe, eu estou fazendo uma discussão aqui sobre a questão da relação da mulher no mundo, né, e da mulher negra. Não é possível mais, se a pauta não for interseccional, se a gente não entender que nós temos que sair da caixinha e pensar, aquele mesmo grupo social elitista que extermina negro, seja branco, seja homem ou mulher, é o que vai exterminar o trans, a trans que vai discriminar e que vai exterminar o gay, a gay, que vai exterminar o pobre, o mesmo grupo social. Então nós temos que pensar que essa pauta tem que ser interseccional. É gênero, é raça, é etnia, é classe social. E muitas das vezes há um combinado, né? No Brasil é quase que a mesma coisa. Preto, pobre, pobre, preto. Por uma questão muito simples de se observar. Quase 400 anos de escravização. Somente 130 anos da falsa abolição. Quais as condições foram dadas para que essa ascensão social fosse garantida para a população negra? Ínfimas. Do ponto de vista de políticas públicas, avançar agora, que começa agora, ontem praticamente, algumas iniciativas muito acanhadas ainda, muito acanhadas, né? Então, essa pauta, eu fico pensando muito assim, que a gente tem que ler muito mais ainda sobre essa questão da interseccionalidade. Nós que somos educadores, sabe? Porque educadoras e educadores, eu pensar assim, olha só, nós estamos juntos, né? Porque, de fato, quando nós mesmos comentamos assim, nossa gente, olha que negro bonito aquele negro, nossa que homem bonito aquele negro. Porque a gente faz isso, né? Num país que discrimina, num país que vê primeiro o tom da pele e a classe social, primeiro é negro bonito, né? Aquele homem, né? Isso, ou aquela negra bonita. É assim que funciona o nosso sistema doentio. Aí fala assim, nossa, que negão bonito. Ai, não, é gay. Ah. Aí a gente reforça aquele mito, nossa, não, mas tem que ser garanhão, imagina, negão.
tal, aquela fama de gostosão, de que joga na parede, que faz e acontece, né? Então a gente acaba se afastando da pauta do outro, né? Não se envolvendo com essa pauta que é nossa, porque a gente não consegue ter uma ideia dessa unidade da luta. Então, quem é que manda nesse mundo do ponto de vista econômico, né, e social? Uma coisa imbricada com a outra. São homens brancos que se apresentam socialmente como héteros. Não são eles que são donos de banco? Não são eles que são deputados, vereadores, presidentes? É isso que está posto. Então, esse grupo quer perder o seu status quo? Não. Então, é uma avalanche em relação aos demais, a nós, tratados como escória da sociedade. Por isso a grandeza de Basquiat naquele momento, lá nos anos 70, influenciando de maneira avassaladora, praticamente o único negro naquela Nova York, que discrimina tanto assim como o Brasil, né? De maneira avassaladora, reconhecido, né? Inegável, incontornável. Nossa, eu não vou falar de Basquiat aqui em Nova York, impossível. E foi irradiando pelo mundo afora, né? Então, eu acho que essas são as questões que a gente tem que estar pensando todo o tempo. Vocês vão ver daqui para frente que eu busquei inspiração num trabalho feito por um grande artista que nós temos aqui entre nós, tá? Marcial Ávila, senhor Marcial Ávila, que daqui a pouco é uma honra, uma alegria tê-lo aqui com a gente. Isso é um trecho de um trabalho que ele fez num curso de especialização, que eu falei assim, você podia me emprestar esses exemplos aqui para eu poder falar em alguns lugares aí? E eu já falei sobre isso lá em Bogotá, sabe? Também nos Estados Unidos, também lá em Moçambique. Olha, quando as pessoas dizem assim, os grandes ícones da pintura, corretíssimo, Picasso, Pablo Picasso, não é isso? Mas não é só. É pensar também outros nomes e pensar também como que esses camaradas foram influenciados em algum momento da sua construção artística pela cultura africana. Olha essa máscara, essas máscaras aí. O uso de máscaras na composição, ao meu ver, e das pessoas que eu tenho lido, que eu li um pouco sobre Picasso, né? Vamos dizer assim, não, ele não considerava o continente africano, ele não considerava, ele não incorporou nada do continente africano, não é bem assim, né? Olha uma influência aí na obra do senhor Pablo Picasso, do espanhol Pablo Picasso. Boa noite. É uma obra de 1907. Modigliani também, né? Olha. Isso não é europeu, né, gente? Também tem essa... Olha os grandes ícones que nós temos, também... E aí tem umas críticas também se curvando foram afetados, né? Afetados por essa iconografia de matriz africana. Existem algumas críticas, eu li algumas críticas dizendo assim, foi apropriação cultural. Às vezes as pessoas fazem umas críticas assim e não conseguem aprofundar muito. Eu não sei, eu fico pensando que as pessoas transitam pelo mundo, estão vendo várias simbologias e são afetadas por ela, não necessariamente está fazendo uma apropriação. Eu vi um trabalho de Miró, outro dia, que também é espanhol, né? Assim como o Picasso e Salvador Dalí e tal, Juan Miró.
no momento da vida dele, que está todo influenciado por umas viagens que ele fez ao Japão, né? E aquilo tão lindo ver aquela significação ou ressignificação que ele dá, né, ao trabalho. Mas é só para dizer que, olha, os ícones aí, as grandes referências, né, europeias também têm lá suas pegadas no continente africano, tem as suas influências, foram influenciados, né, em alguma medida. Opa, sempre toco errado. E aí eu quero dizer para vocês que o professor Marcos Hill, professor Marcos Hill é um professor Marcos Hill, o sobrenome é H-I-L-L, Marcos Hill, é um homem branco, professor na Escola de Belas Artes da UFMG. Em 2008 eu fui à defesa, eu até encontrei com ele outro dia, acho que foi no CRJ, é uma exposição que eles estavam montando lá. É um homem inquieto no sentido de tentar descortinar o que é uma referência icônica e pensar para tudo e pensar assim, quais outros modelos de representação artística pode ser oferecido para o mundo, né? Eu o admiro muito. Eu fui à defesa de tese de doutorado dele em 2008 e achei muito interessante porque ele trabalhou em sua tese com o surgimento da figura do mulato nas telas artísticas no Brasil e que ele identifica esse marco a partir da Semana de Arte Moderna, 1922, né? Então ele trabalha com Tarsila do Amaral, Portinari, Di Cavalcanti e Anita Malfatti. E aí eu fui ver, olha, realmente eles trabalham, são os quatro, ele trabalhou com essas duas mulheres, Anita, Tarsila, Portinari e Di Cavalcanti. E foi revelando como que eles foram trazendo para as telas, naquele momento, em 1922, a figura do negro, do mulato, ou de representações icônicas que remete à cultura negra. Então, são 4 anos de pesquisa e ele continuou fazendo esse trabalho. Ele tem um acervo de pesquisa que ele vai buscando negros ao longo, em todos os continentes, não só negros, negros sim, mas também brancos que se interessam em retratar em alguma medida a cultura de matriz africana, né? Ou alguns traços da cultura africana. E aí ele tem uma série, ele me enviou, eu devo ter em algum lugar guardado isso, que ele me enviou esse arquivo. Um trabalho robusto que ele faz, professor Marcos Hill. Eu coloquei Tarsila, né? Agora nós estamos falando de Cavalcanti, artistas que trabalhavam essa representação do negro e do mulato que outrora não vinha para as telas. Ele está falando de grandes referências da pintura, né? Não estou falando de pessoas que não são midiáticas, enfim, né? Porque possivelmente várias pessoas já estavam fazendo esse trabalho, mas ele estava dizendo de quem já tinha um trabalho consolidado, um reconhecimento artístico no Brasil. E aí eu chego para dizer para vocês da importância, pensando nessa exposição Basquiat aqui e no trabalho que está sendo feito pelo educativo, o trabalho que está sendo feito pelo educativo é como que é importante levar Basquiat para dentro das escolas, como é importante trazer a escola para ver a exposição de Basquiat e o que pode ser gerado desse diálogo, né, pensando
em descortinar, né, a presença do negro nas artes. Como que a gente pode contribuir para isso? Então, eu peguei o trabalho do Marcial Ávila para um pouco falar para vocês como que ele fez essa intervenção dentro. Foi uma escola, né? Foram várias escolas. E depois aqui tem um exemplo de como que foi a recepção. Tem alguns exemplos da recepção aqui. Então, gente, vamos combinar que na minha época de início as primeiras séries do ensino fundamental, a gente não tinha livro que tinha negros, ia lá ter obra de arte. E não precisa ir nem lá atrás, na minha época do ensino fundamental, do início, não. Quando eu começo, em 1986, a ministrar aulas, também não. 10 anos depois que eu estava ministrando aula, também não. Até ontem. Essas iniciativas, ou elas estão também presentes, essa representação de negros no livro didático, em obras de arte, é algo muito novo. E nós temos que contribuir para romper, né? Para romper com esse silenciamento, com essa invisibilidade. Esses trabalhos, então, entraram em algumas escolas. As telas do senhor Marcial Ávila. As mães negras com as suas crianças negras. Eu me lembro que uma vez, eu trabalhava em Venda Nova, a primeira escola que eu trabalhei foi a Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade, em Venda Nova. Fiquei trabalhando lá por 10 anos. Quando eu mudei de escola, passados 10 anos, que eu vim trabalhar numa escola municipal na Regional Leste, para ficar mais próximo de casa e tal, e para, né, fazer outras coisas da vida, porque isso demandava um tempo, né? Morando em Santa Efigênia e para Venda Nova. Eu venho para uma escola, em determinado momento chega o Dia das Mães. Gente, o mural do Dia das Mães. Mural do Dia das Mães. A escola, o que é a nossa amiga Mara Evaristo, que é gerente de relações étnico-raciais na Secretaria Municipal de Educação, me disse outro dia da pesquisa, conhece, né? 70% dos alunos das escolas públicas municipais são negros. Essa situação fica mais evidenciada nas escolas de periferia. E eu estava numa escola de periferia, no bairro São Geraldo. Portanto, eram meninos negros ali presentes, em sua maioria. Maioria, no São Geraldo, né? Alguns vinham do Nova Vista, Boa Vista, por ali. Gente, o mural do Dia das Mães, aí eu vi aquela vamos fazer professora de artes, mas não sei quem, fizeram um mural de todo o tamanho. Uma mãe branquíssima, dos olhos azuis, e o seu bebê igualmente branquíssimo, alvo, dos olhos azuis, cabelos lisíssimos. Eu falei, gente, eu fiquei chocada, porque eu vinha de um trabalho diferenciado lá em Venda Nova. De um trabalho, mesmo sem existir a lei, né? A gente já vinha de um trabalho, desde que eu pus o pé na sala de aula e que vi os estudantes negros sendo maltratados, como eu fui na minha infância, quando eu era pequena, lá em Nanuque, nas séries iniciais. Falei, não, eu tenho que fazer diferença. Eu não vou repetir, eu não vou ficar calada e nem reproduzir isso daqui, não posso. Eu tenho que fazer, eu tenho que seguir essa orientação de Paulo Freire e de tantas pessoas que me inspiram para pensar numa sociedade diferenciada. Então, era um tal dos meninos, cabelo de bombril. Não, cabelo de bombril era na minha época, né? Lá em Nanuque. Picolé de asfalto. Porque quando eu chego na sala de aula, quando eu chego nesse ambiente escolar para ministrar aula, as meninas já eram chamadas de cabelo de assolã. Quer dizer, muda a marca, né? Mas era o mesmo, instrumento de limpeza lá, como é que chama isso? Esponja de aço, né? De aço.
que aí tem os nomes, as marcas diferenciadas, Bombril, agora a Solan, enfim. E aí eu falei, não, eu não estou acreditando que vocês vão fazer este quadro como a representação de mães dessa escola. Eu não estou acreditando. No mínimo, vamos aqui equilibrar, gente. Coloca mais de uma, então. Mas ao colocar essa imagem, vocês estão dizendo que esses alunos estão representados por meio dela, que essa é a mãe modelo dessa escola e dessa sociedade. Mas foi um furdunço, como se diz no interior. Nossa, era a professora chata. Mas enfim, ninguém tinha essa imagem, eu imaginei. Olhou para lá, olhou para cá, ninguém tinha. Eu tinha algumas coisas em casa. No dia seguinte eu levei uma indígena, uma negra, a branca já estava lá, né? E fizemos um mosaico. Olha assim, esse é o nosso Brasil, né? Não? Então, assim, é o tempo todo a gente tendo que disputar a narrativa, né? De disputar uma posição ideológica, porque nós somos adestrados para repetir o massacre em relação às etnias, outras etnias que não são as de descendência europeia, né? Então eu fico imaginando, o Marcial já comentou, assim, a reação dos meninos e meninas, né? Existe anjo negro? Mas imagina adentrar na escola, né? Anjo negro? Nunca vi. Como assim? Essa história não é inventada? As histórias são inventadas, então a gente inventa na nossa perspectiva. O que eu vou inventar na perspectiva? Jesus, aquele Jesus que é criado aí, gente, que louro, com cabelo, não, brincadeira, né? Então, vamos ressignificar. O anjo é dele, ele coloca o que ele quiser, e o cabelo que ele quiser, é isso? Então, assim, é uma tomada de decisão, é uma tomada de posição do campo ideológico, político-ideológico. Né? Assim como o professor Marcos Rio, né, da UFMG, é um posicionamento político e ideológico de descortinar valores eurocêntricos na perspectiva de entender que podemos construir uma sociedade outra, né? Que não suprime, que não massacra a cultura de um determinado grupo, que a gente tem chamado de epistemicídio, né? Que é uma tentativa de aniquilar as nossas epistemologias, que é uma tentativa de destruir a nossa identidade enquanto povos negros, povos indígenas, que são os povos originários. Então é importante encontrarmos aliados nessa nossa caminhada e usarmos essas armas que nós temos nesse processo de desconstrução. As entradas, né, dentro da escola, o tempo todo, as provocações, que não são imagens do cotidiano de uma escola, né? Então, a aparição das imagens como essas, né, por meio de telas, ou que seja projeção como essas, né, já é inquietante. Não precisava se falar nada, já é inquietante, porque não é usual, né? Já dá um desconforto para o professor e para o aluno, né? Aí alguns comentários, respostas negativas. Olha só como nós somos adestrados, condicionados. Respostas negativas de crianças que não se identificam e não suportam, não conseguem, não gostam ou detestam a representação artística de figuras negras. Não gosta de preto. Sabe o que meu pai fala de preto? Que ele, quando não apronta na entrada, apronta na saída.
Não gostei porque só tem gente preta e achei que os quadros seriam outra coisa. Falou quadro artístico, me vem com esse monte de preto. Gostei mais ou menos porque sou negro e não gosto de falar sobre isso. Você vê os traumas, são muitas leituras possíveis, né? Quem é que gosta de se associar a uma identidade que não é reconhecida? Mais do que não ser reconhecida, é massacrada. Nossa, adoro ser negro. Gente, negro é lindo e tal. Isso, uma criança de 3, 4 anos aí, fica tranquilo em relação a isso? Na sua formação identitária ainda? Não, né? O confronto com o desconhecido, com o não reconhecível, os anjos negros e as madonas negras trouxeram à tona inquietações sobre a afirmação de si mesmo, a negação de si mesmo, do outro e desvela os problemas de autoestima. Reflexões dessa natureza poderão ajudar a identificar como são construídos e propagados os preconceitos através das palavras, expressões e dos sentidos dados a elas. Tem um outro momento aí, tem um trabalho que eu tenho enveredado por ele, que é sobre o uso das palavras. Aí, em outro momento, numa outra situação que a gente tiver oportunidade, eu quero muito dialogar sobre isso, né? Comprei um livro outro dia, aí todas as pessoas vão dizendo assim, é metáfora. Não é bem assim não, a gente tem que problematizar um pouco assim as nossas ações. Eu nunca vi ninguém falando, branquinho só faz bobagem. Só ouço falando, neguinho só faz bobagem. Não é mera metáfora? Não, óbvio que não, você tem uma carga aí, né? Uma carga aí que vem dizer justamente desse posicionamento societário racista. Respostas negativas de crianças negras que rejeitam figuras de anjos negros e outras figuras negras. Se fossem pinturas claras, seriam mais bonitas. Gosto mais ou menos de cor negra. Porque são de negro, se fosse de branco era mais bonito. Amei os quadros, porque mostram o amor, a paz, o carinho, cores bonitas, mas achei feio porque são negros. Só gostei do anjo da Margarida, é bonito, porque é meio branco. Criança negra, mãe parda e pai negro. O fato de muitas vezes o racismo não ser explicitado verbalmente não o torna menos presente e agressivo no dia a dia dos alunos negros ou negras, pois há muitas maneiras pelas quais ele se manifesta na cultura brasileira. Privilegiam-se os brancos, reconhece-se este como representante da beleza estética e da superioridade intelectual da raça humana. Isso é muito sério. Existem respostas positivas também, né, gente? Nem tudo está perdido. Calma. Resposta positiva das especialistas de educação, supervisores e da diretora sobre a ajuda da exposição de quadros de anjos negros e de outras figuras de negros nas discussões sobre racismo na escola. Sim, pois é uma maneira diferente de como conduzir o assunto. Sim, tive a oportunidade de ler o depoimento de uma aluna do 3º ano, declarando que ela descobriu que pertence à raça negra. Houve oportunidade de identificação. Porque a gente não nasce pronto, né? A nossa identidade está sempre no processo de formação, já dizia Stuart Hall e tantos outros, né? Vários comentários foram feitos com relação à expressão de cada quadro, ressaltando a beleza negra, que não é visto, né? Não era visto antes, então você permitiu que o outro pudesse analisar um outro viés, né? da arte. Sobre os comentários, pude observar que a intervenção teve seus aspectos positivos dentro do ambiente escolar. A arte é forma de reflexão, de pensar e é veículo de expressão, renovação e expansão da cultura. A arte pode concorrer para a ressocialização. É possível. Fernando Pessoa dizia que tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Resposta positiva de crianças autodefinidas negras que se sentem bem diante de anjos negros e outras figuras negras. Porque mostra a história de nossa raça negra, porque são quadros lindos e muito importantes. Ele quer mostrar como é bonita a raça negra, e eu sou negro. Porque ele homenageou a cor negra, eu gosto de ser lembrado. Porque eu senti a minha cor, porque sou negra. A minha percepção e sensibilidade como artista de trazer do mundo das ideias as minhas apreensões e traduzi-las através da técnica em imagens policromadas trouxe reflexões. As crianças se auto-observaram e se autodefiniram, dando subsídios para perceber a diversidade do meio onde convivem e, neste caso, a escola. Resposta positiva, de crianças brancas que se sentem bem diante dos anjos negros e outras figuras negras. Gostei, porque eu só tinha visto desenho de negro com correntes e apanhando, né, os escravizados, né? Gostei muito, porque mostra que a cor negra é igual à branca, não tem doença. É igual a pessoa branca, só muda a cor. Esse quadro me trouxe respostas particularmente importantes. As crianças refletem sobre o racismo e a condenação do mesmo. Elas descobrem a solidariedade, reconhecem a obra de arte pelo reconhecimento do artista. Olha o que ele fez, então, olha, né? Há essa identificação. Muito legal. E aí, voltando a Basquiat, que está vindo à escola, né? Que está indo à escola e a escola está vindo aqui, ele, estadunidense, não sei se vocês sabem, o pai dele, haitiano. Eu, quando vi aquele nome, né, sei lá quanto tempo atrás, né, Ícaro, eu falei, gente, Jean-Michel Basquiat, estadunidense, é Michel. O pai dele é haitiano, né? O pai é haitiano, a mãe nova-iorquina, mas com ascendência de porto-riquenha. E é importante porque a gente perceber como que ele vem também apresentando uma iconografia que remete a se pensar a presença do negro naquela sociedade nova-iorquina. Não sei se vocês acompanham minimamente, mas o massacre que se faz à juventude negra naquele país, tem aquele filme, nossa, impactante. Nossa, não vou lembrar o nome agora, assim, jovens sendo dizimados, né? É muito parecido com o que acontece no Rio de Janeiro, aqui, enfim. E como que o policial, por vezes negro, reproduzindo a matança, porque ele foi, em relação a negro, porque ele foi condicionado a disparar, porque negro é suspeito. E nesse momento o profissional nem se vê como negro, porque o que prevalece é o seu treinamento para matar ou reprimir o suspeito, que na maior parte das vezes é negro. Então, Basquiat tinha essa sensibilidade, né, de pensar, de trazer para a tela, né, a identidade do seu povo. Ironia do policial negro é aquele trabalho de lá, e esse trabalho aqui se chama Hollywood Africana. Hollywood africano. São os que eu gosto muito desses dois trabalhos de Basquiat. Desde que eu comprei o catálogo, eu fiquei muito impactado, dialogando, conversando com esses trabalhos. Suas pinturas subvertem hierarquias artísticas convencionais, ao misturar imagens da cultura erudita e da cultura popular. Era um leitor voraz, né? Um leitor voraz. Gostava de Leonardo da Vinci, assim, eu não dizia assim, não tem nada a ver. Da Vinci era um clássico, né? Mas ele bebe naquela fonte, ele dialoga com o clássico,
é um estudioso, um grande leitor e vai trazendo elementos pop para sua obra todo o tempo, e dialogando lá com influências da televisão, do cinema, da literatura. Jovem, fazendo isso já antes dos 20 anos de idade, de maneira contundente. Os atletas favoritos de Basquiat, como Hank Aaron, Jack Robinson e Joy Louis, não podiam comer no mesmo restaurante com seus colegas e chefes de equipe brancos, nem podiam se hospedar no mesmo hotel. Então, consta então, né, no catálogo, como que ele, a gente ao ler um pouco do trabalho dele, como que ele enxerga essa situação de discriminação no seu país, e ele deseja, fica um bom tempo dizendo assim, eu vou estudar cinema e vou fazer cinema. Não enveredou muito por essa seara, mas você percebe elementos do audiovisual nas suas artes plásticas, e que me faz lembrar Spike Lee, né? Outro estadunidense negro que faz então um trabalho no campo do audiovisual, aí no cinema, com muitos trabalhos de referência, Mais e Melhores Blues, Febre da Selva, Malcolm X e tantos trabalhos do Spike Lee, né? Então, acho que eles têm algo muito em comum de pensar aquela sociedade nova-iorquina e as suas formas de massacre e discriminação em relação ao negro. Podemos imaginar que a luta de Basquiat contra a exclusão e o preconceito em um mundo artístico predominantemente branco contribuiu para seu interesse pelo lugar dos negros em uma mídia popular como o cinema. Né? Que aí ele queria, com o propósito dele de trabalhar o cinema, era de atingir o maior número possível de pessoas na perspectiva de revelar o processo de discriminação e de preconceito em relação ao negro na sua sociedade. É isso, então eu estava trazendo essa experiência do Brasil por meio do trabalho do artista Marcial Ávila, e dizer que é inspirador que a gente traga, a partir dessa exposição histórica aqui, que a gente reconstrua. Então, o que eu estava dizendo é que dessa importância de aproveitarmos essa histórica exposição de Basquiat aqui no CCBB, aqui em Belo Horizonte, para que a gente possa, a partir desse exemplo que eu trouxe da experiência do artista Marcial Ávila nas escolas, que a gente possa tentar uma reconstrução, né, de um momento. É inspirador pensar como que podemos levar telas de Basquiat para as escolas, seja por meio de uma tela de audiovisual, né, seja por meio de reprodução, né, dos próprios estudantes ou do artista, do professor de artes da escola, né, para que a gente crie um ambiente favorável a discutir, a problematizar e fazer reflexões sobre as relações societárias do ponto de vista artístico, né, contribuindo para desmistificar essa história de que uma tela não pode trazer uma reprodução de um negro comum, ou pode ser feita por um negro comum, que Basquiat não tem nada de comum, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente enveredar nesse processo necessário de transversalidade dentro do currículo escolar. Como é que eu posso provocar os meus colegas das outras áreas do conhecimento, eu sendo de história, ou eu sendo de geografia, ou sendo de artes, como provocar os meus colegas, né, o corpo docente, para alterar o modelo curricular. Eu acho que são oportunidades impactantes como essa, que podem ser o fio condutor, né, desse trabalho no interior da escola. Aproveitando que nós estamos falando aqui das artes visuais, eu trouxe as mulheres no meu propósito da interseccionalidade. As mulheres artistas do campo das artes visuais são pouco conhecidas. As escritoras também, né? A falar nisso, a nossa
18 para a ABL. Cacá Diegues, imaginei. Imaginei. Quando eu vi o primeiro nome lá, Carlos Diegues, falei, não. Mas é isso, é maravilhosa para nós, né? É nossa. Ela diz uma coisa, Conceição Evaristo, ela tem uma frase, dentre as várias que eu gosto muito dela falar, é que eu estou falando das artes visuais, das mulheres nas artes visuais, aí eu falei da literatura, porque são campos, áreas do conhecimento em que as mulheres têm pouca visibilidade, né? Quando se fala da música, nossa, não conheço fulano, ciclano, não sei o quê, nossa, aquela... Mas quando se vai para as artes visuais, para a literatura, sobretudo, as mulheres somem. Pouca gente sabe, não, nunca ouvi falar. Então, Conceição Evaristo tem uma frase que diz assim: escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, propiciando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E quando essa escrita é protagonizada por mulheres negras que historicamente não transitam por determinados espaços elitista, escrever significa uma insubordinação. Então, é algo muito parecido com o campo das artes visuais também. E aí perguntam para ela muito assim, quando ela está representando o Brasil na França, quando está em outros, Nova York, enfim. Nossa, olha lá, chegou uma artista. Aí vem um repórter, a senhora é cantora? Não, eu escrevo. Eu produzo conhecimento científico. É uma necessidade de desconstruir esse lugar do lúdico. O negro é artista? Você é lúdico, né? Outro dia eu estava num posto de gasolina, no cabelo assim e tal, o frentista olhou assim, você toca? Obviamente que ele não quis, você toca violino e tal, eu assim, deve tocar tambor, né? Sempre os instrumentos percussivos são relacionados a gente. Então eu vim trazendo aqui, nós estamos falando de artes, esse homem negro, poderoso, mas homem, Jean-Michel Basquiat. Eu vim fazer aqui uma provocação. Vocês conhecem as nossas mulheres negras artistas visuais? Eu trouxe algumas aqui para a gente... Fica a provocação para quem se interessar em saber um pouco mais sobre elas. Janaína Barros, ela é de São Paulo, está morando atualmente em Belo Horizonte. Porque o marido dela, que é artista também, é professor lá na Escola de Belas Artes da UFMG. Agora ele é colega do Marcos Rio, deve ter uns 3 anos que eles estão morando em Belo Horizonte. Professor Wagner. Pesquisem, ela trabalha muito com bordados, mas também ela trabalha com escultura, ela trabalha com intervenção pela rua fora, sabe? Janaína Barros. Renata Filinto, outra muito poderosa. Ela também é de São Paulo, agora ela passou num concurso na universidade no Nordeste. Mas tem um trabalho extenso. Já esteve no Festival de Arte Negra, no FAM de Belo Horizonte, acho que em 2000, não sei se foi 2011, 2013. Eu estou trazendo esses nomes aqui para vocês. Quem se interessar em saber um pouco mais, você já conhece, né, Ícaro? Rosana Paulina, a gente vai ouvir um vídeo dela daqui a pouco, tá? Dela falando sobre essa presença da mulher e essa sensibilidade, como despertar para as artes plásticas. Rosana Paulino, artista visual e pesquisadora também e professora. Ela esteve aqui esse ano, no início do ano, no final do ano passado, no Sesc Palladium. Sônia Gomes, é de Belo Horizonte. Trabalha muito com trabalhos manuais, a intervenção dela vai muito para o manual, linhas, tecidos. Você conhece Sônia Gomes? Acho que é um fã de 2013 que você estava expondo
E tinha Sônia Gomes também, naquela exposição lá no 104, naquele momento, premiadíssima. Ainda bem. Raquel Trindade nos deixou. Ela partiu desse plano físico em 15 de abril deste ano. Raquel Trindade, aos 80 anos de idade. Uma das primeiras artistas visuais do Brasil, negra. Filha do grande poeta pernambucano Solano Trindade. E muito pouco conhecida, né? No Brasil. A gente vai ouvir o vídeo agora com a Rosana Paulino, tá? Canimambo na principal língua lá de Moçambique, né? Canimambo, obrigada. Canimambo é a principal língua Moçambique tem 21 línguas oficiais reconhecidas. Mas o Canimambo é da língua que mais é reconhecida, que mais se fala, porque está no sul e no sudeste do país, porque não está nos interiores, né? Que não está nas bordas, nas periferias, né? Que é o Swahili. Aí o vídeo, por favor.